Glória a Deus. O amor tem muitas características, como a gente já aprendeu. Uma delas, uma das maiores ferramentas de demonstração de amor, está em um mandamento que Deus nos deixou. Lá em Hebreus, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Nesse sentido, o que eu entendo é que Deus quer que nós tenhamos comunhão juntos. E a alegria de poder nos cumprimentar, a alegria de poder nos abraçar e a felicidade que o abraço do irmão nos causa, também é uma característica viva e prova viva do amor de Deus presente em nossas vidas. É uma prova viva do ágape. Glória a Deus. Mas hoje o tema, eu creio que ele é muito esperado, né? Passamos com essa, agora é a 6ª semana que nós estudamos para a honra e glória do Senhor sobre o Espírito Santo. Batismo, característica, quem ele é, como ele trabalha. E hoje chegou um dia muito esperado. Por que muito esperado? Eu confesso que eu estava ansiosíssimo por hoje. Na verdade, desde o primeiro dia, em Mateus capítulo 3, que eu estava ansioso por hoje. 1 Coríntios, capítulo 14. Enfim, vamos nos aperfeiçoar, vamos nos afiar ainda mais no uso das ferramentas que Deus nos deu para a edificação da sua casa, que Deus nos deu para que exercitemos o seu amor na sua casa, já que aprendemos que para a honra e glória do Senhor, o único dom comum entre todos na igreja é o amor. É o único dom que todo crente tem que ter, pois sem amor, nenhum dom dado por Deus é válido ou pode ser usado. O amor é a massa que une, o amor também é a motivação que nos movimenta a exercer cada dom para a honra e glória do Senhor. Então, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 14. Eu fui pesquisar, é incrível como esse capítulo ele é pulado, ele é evitado. Principalmente por causa das polêmicas que causa. Mas sabe de uma coisa magnífica que eu também descobri? É igual Romanos 9. Vocês lembram que era o temível mistério, o temível Romanos capítulo 9? E quando nós paramos para lê-lo, nem era isso tudo. Era bem simples. Era uma mensagem de amor e de esperança, não de dúvida. E mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 14 não é um capítulo tão polêmico. Na realidade, ele é um capítulo altamente esclarecedor, doutrinário e, por que não dizer, estou dizendo isso com toda a característica de um professor que leciona no município, estados e por aí afora há 20 anos. Ele é pedagógico, incrivelmente didático, muito fácil. Vamos começar. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo
se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá de que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele, estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala em outra língua deve orar, para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças, vistos que não entende o que dizes? Porém tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, muito mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Por enquanto, vamos ler até o 19. Senhor, Pai, estamos aqui, Pai. Mais uma vez, Senhor. Não vamos parar, Senhor. Estaremos sempre, ó Pai, aos Teus pés, clamando por Teu nome, clamando pelo conhecimento da Tua palavra, Deus. Nos abençoa, ó Pai, com o Teu Santo Espírito no nosso meio. Nos abençoa, Senhor, com o entendimento, ó Pai, do Teu Santo Espírito e da obra que Tu deste a Ele aqui. Pai Santo, nós nos submetemos, Senhor, à Tua verdade. Pai, nos apaga. Que não sejamos mais nós, que não seja mais esse Teu servo a pregar a Tua palavra aqui na frente. Mas, Senhor, que seja o Teu Santo Espírito, para a Tua honra, para a Tua glória, para a edificação da Tua igreja, para o crescimento, Senhor, da Tua igreja, para que sejamos achados Teus, Senhor. Queremos ser Teus servos, Pai. Queremos ser emissários da Tua palavra, Senhor. Não queremos, ó Pai, ensinar doutrinas de homens. Queremos, Senhor, ensinar de Ti, ó Pai. E suplicamos, ó Pai, para isso, o Teu favor e o Teu auxílio, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Primeiro, vamos desfazer o primeiro mistério.
existe dom de línguas de forma ininteligível? Sim, existe. Sim, existe o dom de línguas na forma da glossolalia, de modo ininteligível. Contudo, o que não existe de forma nenhuma são exageros. O que não existe de forma alguma é nenhum dom de Deus que não tenha um proveito, que não tenha um objetivo. Como nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 12, todo dom precede um serviço. Todo dom tem uma utilidade. Dentre todos os capítulos da Bíblia, nenhum trata desse dom de forma tão particular como 1 Coríntios 14. Contudo, mais uma vez, vamos observar aquilo que nós aprendemos e estamos sempre enfatizando. Texto fora de contexto é pretexto. Então, antes de mais nada, ao estudar qualquer passagem, nós precisamos observar o contexto em que ela foi escrita. Para tanto, fazemos perguntas. E nem é tão misterioso, pois já estudamos diversas vezes a situação em que estava a igreja de Corinto e por que Paulo foi até lá. Porque havia necessidade tão grande de cartas tão veementes, de cartas tão austeras. É porque o que havia em Corinto era uma confusão, uma desordem. A igreja desorganizada. De forma que dons e mais dons eram usados de forma errônea, havia presença de egoísmo, havia presença de partidos. Vocês perceberam como é interessante o momento da comunhão? No momento da comunhão, eu amo demais esse momento aqui na Ágape, porque eu não recebo abraços apenas de homens adultos. Eu recebo abraços de homens, mulheres, jovens e crianças. Sabe por que isso acontece? É porque no momento da comunhão nós somos como um. É aquela oração que Jesus Cristo fez, lá descrita, em João capítulo 17, sua oração sacerdotal, em que ele afirma que nós precisamos ser um com ele, assim como ele é no Pai. A necessidade dessa unidade. E foi por esse motivo que o capítulo 14 de Coríntios foi escrito, para que houvesse unidade, para que houvesse um padrão, para que fosse posto ordem na desordem. Mas vamos começar tratando versículo a versículo para que entendamos cada uma das palavras. Segui o amor. Paulo, no começo, ele já faz uma ligação com o capítulo anterior, mostrando que há uma continuidade. Ele havia falado que o dom excelente, que o caminho excelente a ser seguido, era o amor. E continua em 14, afirmando, antes de mais nada, antes de qualquer coisa que eu vou falar agora, segui primordialmente o amor. Amor é o motivo principal, é o início da passagem, é toda a razão pelo qual Paulo vai ensinar. E procurai com zelo, cuidado ou ciúme, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Primeira dúvida, de que profecia Paulo estaria falando aqui? Decidi observar com cuidado.
o significado dessa palavra. Uma vez de que a profecia, como nós conhecemos, é trazer à luz aquilo que está oculto. Era isso que os profetas faziam, traziam à luz aquilo que estava oculto, falavam de Deus. E tanto que o profeta assim afirmava, assim diz o Senhor. Não eu, assim diz o Senhor. Mas a palavra aqui, profeteu, ela tem mais um significado. Exortar, ensinar, admoestar. Então quer dizer que a função do profeta era trazer sempre à luz o oculto? Não. Também era trazer ao arrependimento, também era exortar no Senhor. Exemplo básico disso, Natã e Davi. Natã, profeta Natã, quando foi dar a Davi, trazer luz ao oculto, aquilo que ele havia feito, qual era o objetivo? Exortar para que o mesmo se arrependesse. Uma das funções específicas de quem profetiza é ensinar, pregar, admoestar, exortar, levando ao primeiro versículo, sempre seguindo o amor. É por isso que se exorta, é por isso que se ensina, é por isso que se prega. Se prega somente porque se ama. É a única forma de fazer com que a tua pregação, com que o teu ensino te identifique com o Senhor. O que fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Existem diversas teorias, tem algumas teorias a respeito disso. Uma delas, que é chamada de teoria cessacionalista, que afirma que todos os dons cessaram, implica que aqui ele estaria falando de uma situação hipotética em que na igreja houvesse uma outra pessoa estrangeira de outra língua, que fala apenas outra língua. Então, aquele que fala, se não falar na língua da pessoa, estaria falando mistérios. Particularmente eu discordo. Discordo por quê? Porque se fosse dessa forma, aquele que falaria em outra língua estaria no mínimo falando a língua de alguém. No máximo, daqueles todos que estariam presentes. Então essa teoria logo cai por terra. Porque a palavra aqui em questão realmente é ninguém o entende. A palavra para a língua aqui, ela já não é mais dialectos, é glossa. Também quer dizer idioma, certo? Mas de outra forma, ela também tem um significado de dialeto próprio de um povo ou nação diferente dos outros. Ou pode significar, de uma outra forma, língua ininteligível. Mas então, se existe realmente o dom de línguas dessa forma, por que não usá-lo? Onde é que estava então o problema? Mas o que profetiza, fala a homens, edificando, exortando e consolando. Essa primeira parte vai deixar a gente entender uma coisa. Paulo não vai proibir o falar em línguas, mas vai explicar. Mas inicialmente ele precisa nos ensinar que o dom de línguas, ele não é tão, ou não deve ser, superestimado pela igreja, ou tão importante como muitas denominações pregam. A tal ponto
de dizer que aquele que não fala em línguas, nem o Espírito Santo tem. Isso sim, chama-se exagero. É texto fora de contexto. O Espírito Santo, ele está presente em todo aquele que crê. E a única condição para recebê-lo é arrepender-se de seus pecados. É a única condição. Não existe esse negócio de todo mundo tem que falar em línguas. Se for por isso, Deus do céu, eu conheço centenas de pessoas abençoadas que exerceram e exercem seus dons na igreja, mas que não falam em línguas. Em Coríntios 12, nós aprendemos que há uma palavra a ser destacada e há outro. O Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz, do jeito que ele quer. Mesmo que não tenhamos os dons que queríamos ter, ainda assim temos a obrigação de servos, de exercer os dons que ele nos deu. Mas o dom de profetizar, conforme ele fala aqui, na forma de ensinar, de admoestar, de exortar, ele coloca numa forma como um dom comum e aconselha a todos que o façam. Sabe por quê? De uma forma bem simples. Sem dúvida, o amor é o único dom comum a todos. Porque o dom de ensinar, ele é colocado também dessa forma. Porque o dom de ensinar, ele além de um dom, é um mandamento. Simples. Onde é que a gente aprende isso? A gente falou demais. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai. Vamos lá, Mateus 28. Ide fazei. Pois é. Por que o dom de profetizar ele é colocado dessa forma como uma ordenança? Porque ele é um mandamento. E sim, aquele que profetiza, aquele que ensina, é superior ao que fala em línguas. O dom de línguas, ele tem uma função específica. E tem três facetas específicas muito bem descritas na palavra de Deus. Faceta 1. O dom de línguas, ele serve para a edificação da igreja. Quando, se ininteligível, haja um intérprete. Ele serve para a edificação própria. Quando se fala entre você e Deus. Nesse caso, Paulo ainda aconselha que seja falado sozinho e quietinho no seu canto. Não precisa mostrar para todo mundo. E a terceira faceta ocorreu em Atos capítulo 2. Eu já pesquisei alguns testemunhos de situações em que ele aconteceu na nossa época contemporânea. Dialectos, entendimento geral da linguagem. O momento em que todos falam em línguas diferentes, mas todos entendem, cada um na sua própria. Dentre todos, esse, o dialectos, foi o primeiro dom de línguas assim manifestado. E, de longe, uma das maiores provas do poder e do milagre que Deus fez aquele povo. E ainda pode fazer, ainda hoje. Deus não deixou nenhum dom dele desfeito e nem disse que seria menos incapaz. Deus é tão onipotente quanto no início. É tão onisciente quanto no início. Ele não muda. O que às vezes muda, sabe o que é?
tal qual mudou durante o período intertestamentário em que surgiu o farisaísmo, o saduceísmo e os outros ismos daquela época. E eu creio que hoje tem muito mais ismo que naquela época. Muito mais. Igrejas criadas a partir de uma passagem, igrejas criadas a partir de uma partícula. Cuidado, palavra de Deus não é brincadeira. Procurai com zelo, com cuidado. Por que nós aprendemos que precisamos ser investigadores da palavra de Deus? Nós precisamos ser investigadores da palavra para não sermos enganados, para não lermos e criarmos por não entender. E Deus levantou pessoas com dons de conhecimento, de sabedoria, de ensino, para nos orientar qual deva ser o caminho correto. Nem todo mundo tem todos os dons, mas sabendo quais são os dons de cada irmão, vamos saber procurar. Tem um irmão com dom de interpretar e você conhece? Glória a Deus. Marca o discipulado, bora estudar. Ei, tem uma dúvida, é raro a gente ver essa frase, tem uma dúvida, o que eu vou fazer? Vou estudar, quero aprender. Eu amo quando nos procuram, a mim ou qualquer outro dos pastores, através dos mecanismos de informação de hoje, para tirar dúvida. Eu particularmente ligo com frequência para aprender mais. É fácil. Sabe como? Ele só deve seguir aquilo que a palavra determina. O que a palavra de Deus determina? Nós aprendemos através dos versículos que aquele que fala em línguas, que no máximo 3, e que haja intérprete. O que isso quer dizer? Isso quer dizer de um modo bem específico, que aquele que fala em línguas, se fala alto, deve haver o intérprete. Por quê? Porque se não houver o intérprete, não há edificação. É apenas palavra a esmo. Exatamente como Paulo descreve, a ninguém edifica. É simples. Quando se edifica a si próprio, a palavra nos mostra de uma forma bem simples, que aquele que ora em línguas, edifica-se a si próprio, tem que servir para alguma coisa. Para quê? Para momentos em que haja necessária essa edificação. Edificação, na palavra de Deus, significa construção, crescimento ou fortalecimento. Existem situações na igreja em que nós precisamos de fortaleza? Sim, existem. Diversas. Há uma verdadeira batalha acontecendo todos os dias, em que se alguém sobe ao púlpito, não somente para pregar, mas também para louvar, ou qualquer coisa que se vá fazer. Uma das coisas que acontece com frequência de quem usa o dom de línguas, de forma a edificação, intercessão. É uma das questões em que o crente precisa de fortalecimento. Há outras questões, como, vou me atrever, expulsão demoníaca. Eu, particularmente, diversas vezes, já falei em línguas, em momentos em que, para a honra e glória do Senhor, Deus me usou para expulsar demônios. Havia necessidade de edificação, havia necessidade de fortaleza. E quando isso acontece, outros irmãos intercedem de imediato. Então não existe, meus irmãos, esse é que é o grande dilema, dom que gere confusão. O que se precisa entender na igreja é que o dom não pode gerar bagunça.
Nenhum dom. Todos eles têm uma razão, têm um motivo. Eles servem para algo. Se não servir para algo, então, Coríntios 12 está mentindo. E nem todos os dons visam a um fim proveitoso. Desculpa, não consegui. Não, 3 pessoas. 3 pessoas. Eu estou com um pouco de dificuldade de te entender. É o ventilador. Eu acho que vai melhorar agora. Isso. É proveitoso desde que haja edificação, porém, todo dom precede um serviço. Não, não, não. Não é dessa forma. Vou explicar mais uma vez. Certo. Ótimo, perfeito. Eu estava ansioso por esse dia, por esse capítulo, por conta disso. Eu acho que hoje vai ser um dia de várias dúvidas em que vai ser bastante proveitoso. Verdade, olha só. Quando é que o dom de línguas ele é um exagero? Vou lhe colocar algumas situações. Meio do culto, pastor pregando. Várias pessoas falando em línguas em voz alta. Tomando lugar do culto de forma a tomar a pregação. Então, esse momento é o momento para quê? É por isso que Paulo fala que principalmente que profetizeis, porque havia necessidade de ordem no culto. Eu vou explicar lendo um pouco mais adiante, a partir dos versos 20. Para a gente entender ainda melhor. E Deus do céu, estou muito feliz que hoje está tendo muita dúvida. Vocês não têm ideia de o quanto eu orei por isso. Mas o dom, quando exagerado, é quando há confusão. Confusão. Quando há várias pessoas falando de forma desordenada e sem motivo. Somente por falar. E sim, existem muitas denominações que praticam o uso do dom de línguas de forma desordenada, de modo a atrapalhar o culto. Dessa forma que o dom de línguas não tem proveito. E sim, ele pode ser carnal. Se não há uma razão, se não há uma edificação, se há apenas a necessidade de falar, e acredite no que eu estou te dizendo, diversas vezes simplesmente porque outro irmão começou a falar. Começa com um, e logo depois tem uma igreja inteira. E quem está ouvindo a pregação? E quem está ouvindo o louvor? De que aproveitará a palavra, se ela não for ouvida, discernida e absorvida? Ela será frutífera? Ou falando dessa forma, eu terei edificado a mim mesmo, tudo bem. Quem fala em línguas, fala em mistérios entre você e Deus. Mas de que aproveitará? Se não há absorção. Por isso que o dom de profecia, ele é superior ao dom de línguas, pois há uma necessidade, e era o que Paulo dizia, de ordem, para que houvesse absorção de tudo e o uso devido de todos os dons que Deus nos dá. São muitos, e eles servem para diversas coisas. No dia de Pentecostes, mais uma vez, nós estudamos em Atos capítulo 2, que o dia de Pentecostes foi o dia em que se manifestou o dom na forma de dialectos.
Como assim? Todos estavam perplexos, pois cada um ouvia falar na sua própria língua materna. É por isso que a palavra dialectos na Bíblia, ela só aparece essa vez. Ela só aparece essa vez na forma de explicar o dom de línguas que aconteceu no dia de Pentecostes. Haviam pessoas de várias nacionalidades, de vários lugares por ocasião da festa. E cada um ouvia falar na sua própria língua. Foi uma manifestação do dom de línguas. Mas o que eu não afirmo é que foi essa a única manifestação e é essa a única forma. Por que que não é? Porque 1 Coríntios 14 desmente isso. 1 Coríntios 14 fala de o dom de línguas falado de forma misteriosa e ininteligível, que ninguém entende. E se é assim, 1 Coríntios afirma, através de Paulo, servo do Senhor, e eu creio e devo crer que toda palavra é inspirada por Deus e é realmente útil para o ensino, para a correção, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado, é porque eu devo crer em toda ela. Eu não creio que haja paradoxos ou erros na palavra, mas que a mesma se completa. Ela segue uma sequência de informações. Certo. Mas ficou melhor agora, não foi? Certo. E agora, você entendeu o que eu estava falando? Melhor? Glória a Deus! Eita, menino, que hoje está bom demais. Mas à medida que nós aprendemos sobre a palavra, é isso que deve haver. Porque quando nós conversamos, quando nós tiramos nossas dúvidas, não é isso que nós temos combinado, que nós temos pedido dia a dia na igreja? Para quê? Para que haja unidade. Só há unidade se houver dúvida. Lembram da história dos porcos espinhos? Na quinta-feira passada? Há de se aproximar com cuidado, mas não deve deixar de se aproximar, porque separados morremos e juntos permanecemos. Juntos nós conseguimos viver, mas separados, não, separados nós morremos, separados nós enfraquecemos. Então, toda dúvida, se houver aquela que eu não possa responder e já aconteceu, eu vou te dizer que vou me preparar para te responder depois. Contudo, se houver como eu esclarecer, eis o meu trabalho. É por isso que eu sou professor de discipulado, para a honra e glória daquele que me levantou. Só para a honra e glória dele, não para a minha. Continuando. Eita, nós. Pastor, eu disse que realmente não dá para uma quinta só, não, viu? Me perdoe. Eu tô adorando. Olha só, é por isso que Paulo afirma que há uma necessidade de crescimento na graça e no conhecimento, para que nós oremos em espírito, mas não esqueçamos a nossa mente. Para que nós não esqueçamos que há uma necessidade de crescermos juntos. Vamos repetir novamente Romanos 12. Romanos 12, eu vou repetir ele diversas e diversas vezes, até que ele entre tanto no nosso raciocínio, em que nós diversas vezes vamos repeti-lo. E repeti-lo de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O que é que Deus afirma sacrifício do corpo? Eu já vi gente pensando que era para a gente se jogar, queimar, se ferir e não se importar. É o culto racional. A palavra racional aqui quer dizer pensado. Pensado. Inteligível. O culto.
Calma, não confundir o culto com o dom de línguas. O culto ininteligível, do qual eu absorva e saia edificado, saia diferente de como eu entrei, saia melhor. Isso se prova? É só ler o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Por muito tempo, eu pensei que quando ele falava transformar, era transformar o século, o tempo, as pessoas, o mundo, a igreja. E achava na minha super missão de ser super crente com uma capa, sei lá de que cor. Não, é transformai-vos, transformai a si mesmo. Pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Eu não sei, é muito engraçado o que eu vou citar hoje, porque eu aprendi isso na década de 90, em uma propaganda de cigarros. Ele falou uma frase que eu nunca esqueci e coloquei ela como algo magnífico. Dizia assim: eu não tenho vergonha de mudar de ideia, porque eu não tenho vergonha de pensar. A minha mente está aberta 24 horas por dia para grandes saques e depósitos interessantes. De uma forma bem simples, o que ele estava dizendo? Qualquer pessoa inteligente muda de ideia. Porque nós precisamos nos transformar pela renovação. Metanoia, pela conversão, pela transformação. Eu pensava de uma forma, agora não penso mais. Eu estava aqui, agora eu penso diferente. Eu sabia até aqui, agora eu sei mais. Renovação da vossa mente. Precisamos sim nos renovar todos os dias, aprender todos os dias. Mas para aprender todos os dias, precisamos ainda não nos esquecer daquela ideia do copo. Quem é que lembra dos 2 copos? Não dá para trabalhar em copo cheio. Não dá. O próprio Jesus Cristo esvaziou-se para ser achado na forma de servo. Então, qual é a forma de servo? Vazio. Mas vazio de quê? Aí como é que eu vou ser cheio do Espírito e vazio ao mesmo tempo? Que paradoxo. Não é. É porque para ser cheio do Espírito é preciso ser vazio de si. À medida que eu deixo o eu de lado, eu começo a ser ele em mim. É por isso que crente tem que mudar de ideia. É por isso que crente precisa se aperfeiçoar. Para quê? Tem um motivo? Tem uma função? Tem uma finalidade? Tudo que Deus ordena, tudo que Deus nos ensina, tem uma finalidade. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é isso? É o fim proveitoso do final do dom. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que Paulo, quando estava na prisão apanhando, ao invés de reclamar, ele começou a glorificar. É por isso que Estevão, na hora de morrer, ao invés de espraguejar, viu os céus abertos e entregou seu espírito, imitando Jesus Cristo. Isso, boa e perfeita vontade de Deus, tem que ser boa e perfeita para o reino de Deus. E, como servo, fazer o meu rei feliz é a minha alegria. Assim, eu vou poder dizer com firmeza que a alegria do Senhor é que é a nossa força. É o nosso principal objetivo. Assim nós vamos exercer para a honra e glória do Senhor aqueles que receberam o dom de línguas, assim como eu também recebi. Sendo bem claro com isso. Para a honra e glória do Senhor, eu recebi esse dom. Utilizo conforme Deus me orienta. Para a honra e glória dele. Para um fim proveitoso que é o reino dele. Mas nós vamos usar aqueles que obtiveram para a honra e glória do Senhor o dom
de línguas, em qualquer uma de suas formas, para edificação da igreja, para crescimento da igreja, para renovação da nossa mente, para o aperfeiçoamento dos dons e, enfim, para a honra e glória daquele que nos arregimentou, para a honra e glória de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.